Olá, boa noite. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho, e hoje é dia 25 de 3 de 2025, uma terça-feira, e nós estamos aqui reunidos para a Escola da Doutrina Bíblica. Lembrando que este culto acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. Nós temos também o nosso culto da família, que acontece todo domingo às 18 horas. Você está convidado a participar, fique à vontade. O nosso site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão lá no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, como tudo junto, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram, no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com bastante alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá constante na nossa página. Nós queríamos que você curtisse, comentasse, compartilhasse, né, o tal do triplo C, ou simplesmente diga de que cidade você está nos assistindo. Assim, as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. A gente pede para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sendo assim, dita essas palavras padrões, sendo assim, vamos fazer uma breve oração. E hoje nós vamos dar continuidade a um estudo da circuncisão. Fecha seus olhos que eu vou fazer uma breve oração. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem nos abençoado grandemente, nos dado alegria dia após dia. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. Peço, Senhor, que esta mensagem de hoje, esse estudo de hoje, possa caminhar longamente pela internet. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe a casa da Eliette, que vai trazer essa mensagem. Livra Eliette de todo o mal, abençoa sua família, seu filho, seus netas, suas netas. E assim, Senhor, nós te pedimos no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Então, é com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade ao assunto circuncisão, mas o que eu pretendo falar hoje, e que Deus me dê inspiração para isso, é falar de uma coisa além da circuncisão. É falar sobre evangelismo, é falar sobre tolerância, é falar sobre amor, é falar sobre o ensinamento de Jesus, do não julgamento, é falar sobre abordagem do ser humano com mansidão, com sabedoria, com tolerância. Tudo isso eu quero falar com vocês hoje, e vocês vão ver que esse tema, circuncisão, talvez se expanda, né? Talvez se expanda no nosso entendimento. Então, só fazendo assim uma breve recapitulação, se você quiser também, eu acho que foi gravado, talvez o pastor Hélio já tenha colocado no nosso canal, né, que é o Igreja de Interlagos. Quando eu falei de circuncisão, primeira coisa, circuncisão estava na lei de Jeová, né, era um ato obrigatório para o judeu, e era um ato no corpo, né, fazer um cortinho lá na pele do prepúcio, do órgão masculino, certo? Do órgão sexual masculino. E esse ato físico era absolutamente, regiamente seguido por todo judeu. Porque se nascesse uma criança
judia, né, filhos dos judeus, e não fosse circuncidada, essa criança era como maldita, ela podia ser até morta, né? Então, a circuncisão foi um pacto feito por Jeová, né? Principalmente assim estabelecido com Abraão, né? E ele foi até tido como pai de nações, né? Então, Abrão virou Abraão, o Abrão virou Abraão, depois desse pacto, né? Porque iria ser a descendência de Abraão, iria sempre adorar a Jeová, né? E aí ocorreu aquele pacto, e está descrito em várias partes do Velho Testamento, né? E quando Paulo, o apóstolo Paulo, começou a abordar esse tema, porque esse tema era muito caro, era muito importante para o judeu. Jesus foi circuncidado, Paulo foi circuncidado. Só que Jesus demonstrou que a circuncisão não tinha valor nenhum, porque, na verdade, a lei de Jeová. Deixa eu ver, o pastor quer falar? Bom, se o pastor quiser falar, só abrir o microfone. Não foi eu, não sei quem que foi. Ah, tá. Porque a lei de Jeová, ela foi abolida na cruz, né? E a circuncisão, ela faz parte da lei de Jeová. E esse tema, como ele era muito importante mesmo para os judeus, Paulo começou a abordar esse tema de uma maneira muito delicada. Ele não foi já, irmãos, com claramente dizendo que a circuncisão não servia para nada, porque isso talvez iria causar escândalo para os judeus, entende? Então, aí que eu digo que o que eu quero falar hoje também é sobre tolerância, porque às vezes a gente que estuda a Bíblia, que está sempre falando de Deus, que está sempre em oração, sempre lendo versículos, sempre exortando uns aos outros, às vezes, irmãos, a gente se acha, esse se acha de uma maneira pejorativa, a gente se acha, às vezes, muito superior aos outros, né? Ou acha, não, olha, a igreja evangélica, ela está acima, num patamar acima de qualquer outra coisa que se fale no mundo. Só que o que está acima de qualquer coisa que se fale no mundo não é a igreja evangélica, irmãos, é Cristo. E nisso a gente tem que vir com muita seriedade, porque na Bíblia está escrito que até as pedras vão clamar. Então, se a gente se calar, até as pedras vão clamar sobre Cristo, talvez, né? Sobre o Evangelho, sobre o amor, sobre a mansidão, sobre o arrependimento, sobre o pecado. Porque o que a gente tem visto, irmãos, atualmente, é centenas de pessoas falando que, e agora a internet acabou facilitando muito a propagação do evangelho, a propagação de fofocas, a propagação de escândalos, a propagação de podres de pessoas, né? Então, a gente tem visto muitas coisas que nos entristecem em relação à igreja evangélica, em relação a todas essas igrejas cristãs, né?
não quero fechar o foco só na igreja evangélica. Por exemplo, na igreja católica, a gente ouve muito escândalo, na igreja evangélica, em centros de macumba, a gente vê escândalos em todos os lugares, certo? Mas o que eu quero me referir? Que a igreja evangélica não está livre de pessoas maléficas, de pessoas que estão buscando a sua própria projeção, que estão buscando conforto financeiro, que estão buscando poder político. E isso, irmãos, está muito infiltrado na igreja evangélica, infelizmente. Se a igreja evangélica foi, alguma época, dita pura e exemplar, esse tempo não é agora. Esse tempo não é agora, irmãos. E eu, irmãos, vejo que Paulo, quando ele fala da circuncisão para os judeus, ele não vem falando, olha, vocês estão todos errados e eu estou certo. Vocês todos precisam se arrepender dos seus pecados e eu estou com a razão. Não, irmãos. Paulo respeitou o que eles pensavam e foi de pouco falando com eles. Ele não foi se arvorando, olha, eu estou certo e vocês estão todos errados, são todos uns idólatras, e a mão de Deus vai pesar em cima de todo. Não. Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 2:25, porque Romanos, irmãos, é um livro que a gente lê, dá a impressão que Paulo era da lei no começo, mas não é isso. Ele não era da lei, ele tinha consciência que a lei era uma obra morta, era coisa de Jeová, era uma coisa que tinha sido derrotada na cruz por Cristo. Mas ele quis dar, irmãos, uma conotação de respeito no que eles criam, para, a partir daí, usar o que eles criam para falar, olha, o que vocês estão crendo não é bem assim. É bom, mas não é bem assim. Aí depois ele fala assim, olha, não é muito bom. Vocês entendem? Ele vai graduando o que ele vai exortando as pessoas. Por exemplo, Romanos 2:25, já está aí, né? Certo. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas por que Paulo falou isso se circuncisão é uma coisa que não presta para nada? Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo estava agradando os judeus, respeitando o que os judeus criam. Ele teve misericórdia deles, ele não queria escandalizá-los, para, a partir daí, os judeus darem as costas para ele falar assim, olha, esse cara, apesar dele ser circuncidado, ele nos condena, ele nos ataca, ele fala contra a circuncisão. Então, Paulo foi de pouco, irmãos, usando uma psicologia, e isso é um ensinamento para nós, muitas vezes, quando a gente quer converter uma pessoa, quando a gente quer converter um grupo de pessoas, que não adianta, irmãos, a gente vestir a roupa de santinho e ficar apontando o dedo, falar, olha, você vai para o inferno, se arrepende. Não que a gente tenha, irmãos, de ficar, vamos dizer assim, pecando junto com os pecadores, não. Mas talvez entender um pouco a posição da pessoa, a vida inteira ela foi criada dessa maneira, então eu tenho que, primeiro, me achegar a ela, entendendo a situação dela. Porque aí, em Romanos, agora eu queria que o pastor passasse para Romanos 3:1, e aí Paulo já dá um outro passo, né? Ele já dá um outro passo.
Porque lá em Romanos 2 ele falava assim, olha, a circuncisão é proveitosa se tu guardares a lei. Bom, vamos ver aqui o que ele fala em Romanos 3:1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele fala muita. Ele ainda valorizando a circuncisão, olha que coisa. Em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está cativando os judeus, ele está elevando os judeus. Aí, mais para frente, ainda no verso 3, no capítulo 3, ele fala no verso 20, isso, ele fala assim, ele fala várias coisas da lei, né? E aí ele fala assim, olha, nenhuma carne, ninguém, nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vocês estão vendo que no começo, lá em cima, ele falou, não, olha, a circuncisão é boa, a lei é boa, mas aqui ele já começa a se aprofundar, irmãos. Lá no começo, ele chamou a atenção e falou assim, olha, eu respeito o que vocês pensam. Mas, por outro lado, a lei condena. Então, se a lei condena, nenhuma carne poderá ser justificada diante dele pelas obras da lei, né? Então, como os judeus tinham a circuncisão como aliança, Paulo achou um jeito de cativar os judeus e usar a circuncisão que eles tinham como uma coisa pura, santa, um elemento que era importantíssimo, senão a pessoa perderia até a identidade de ser judeu, né? Paulo usou a circuncisão para trazer outros ensinamentos para os judeus. Por quê? Cristo, Jesus Cristo, ele foi circuncidado. Jesus Cristo cumpriu a lei. Por que ele cumpriu a lei? Porque a lei falava que tinha que ter derramamento de sangue para ter remissão de pecados. E Jesus derramou seu sangue para nos remir dos pecados. Então, ele cumpriu a lei. Mas, algumas coisas da lei, Jesus, vamos dizer, se contrapôs. Por exemplo, a lei mandava apedrejar a mulher adúltera. E Jesus não apedrejou. E ainda falou, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A lei falava que não podia se achegar a mulher que estivesse com fluxo de sangue. E essa mulher com fluxo de sangue, se ela tocasse em alguém, ela também seria morta. E aí ela toca na orla de Jesus, e Jesus, por esse toque que ele sentiu, houve a cura dessa mulher. Né? Se fosse simplesmente pela lei, essa mulher também iria ser apedrejada. Né? Jesus falava que podia curar no sábado. E o judeu falava, não pode fazer nada no sábado, nem apertar um botão você não pode. Né? Então, na verdade, Jesus se contrapôs algumas coisas da lei, mas ele cumpriu a lei, o mais importante da lei, que era a remissão dos pecados. Né? Ele foi o Cordeiro Imaculado que foi morto em nosso lugar. Né? Então, Romanos ainda, que hoje a gente está falando bastante de Romanos, né? Romanos 15:8, que logicamente Paulo abordou muito mais a circuncisão do que os 4 evangelhos de João, né? Então, Romanos 15:8 fala assim, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. É aquilo que eu falei. Jesus foi o cordeiro que foi morto no nosso lugar. Ele verteu seu sangue para nos remir, né? E essa era uma promessa. Né? Então, a gente vê, irmãos, que no Velho Testamento,
muitas pessoas achavam que por causa da circuncisão ela seria uma pessoa melhor, né? E aí, em Atos 7:51, é falado exatamente de uma parte, vamos dizer, mais espiritual dessa história de circuncisão, né? Atos 7:51 fala assim: homens de dura cerviz, né? Incircuncisos de coração e ouvido. Quer dizer, incircuncisos de coração, quer dizer, tem o coração endurecido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Porque os pais deles, né, os judeus, resistiram ao Espírito Santo de Deus, né, que foi dado por Jesus. Então, o incircunciso já se torna uma coisa mais espiritual, não é o incircunciso que tem aquela membraninha em cima do órgão genital. O incircunciso agora é uma pessoa dura de coração, dura de entendimento, né, que resiste a Deus. Né? Então, o evangelho acaba derivando a palavra circuncisão para um sentido mais espiritual, né? Então, Paulo acaba fazendo um paralelismo entre a circuncisão carnal e a circuncisão espiritual, a incircuncisão espiritual, que seria a dureza do coração, né? Então, a santidade com Cristo seria nós sermos circuncidados espiritualmente em Cristo. Né? O que isso quer dizer? Que o meu coração não seria tão duro quanto o coração daqueles que eram circuncidados na carne. Né? Então, Jesus Cristo, ele foi preterido, né? Preferiram Barrabás do que Jesus, mas nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele é o principado, ele é a cabeça de todo principado e potestade. Isso quer dizer que todos os espíritos malignos ou angelicais, todos os espíritos têm que se submeter a Cristo. Né? Então, em Colossenses 2, eu queria que o pastor abrisse também. Nossa, irmãos, como a hora voa, mas eu vou falar tudo que eu quero falar hoje aqui. Não dá para deixar no 3, não, tem que ficar no 2 só. Colossenses 2 fala assim, 2:10. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados. Nós estamos circuncidados em Cristo. Com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne. O que nós temos? A circuncisão de Cristo. Essa circuncisão acaba se desdobrando em vários outros caminhos. Um deles é esse: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Né? Então, quando quando eu sou, por vontade própria, sepultada no batismo, isso quer dizer que meu coração foi amolecido, que meu coração não é incircunciso. Né? E aqui a gente parou na semana passada, certo? Fazendo o paralelismo entre circuncisão e batismo, né? Bom, agora, irmãos, eu quero trazer, assim, alguns aspectos mais rápidos para que a hora voa, né? Então, por exemplo, no Velho Testamento, eu só vou citar, se alguém estiver anotando, que gosta de Bíblia e quiser ver depois, tá? Eu vou citar só o endereço, não precisa abrir, pastor. 1 Reis 16:30 fala que Acabe era circuncidado, mas era perverso. Segundo Samuel 11,
de 2 a 18, fala que Davi, ele era circuncidado, só que ele foi adúltero, foi homicida. Salomão também foi circuncidado em 1 Reis 11, de 1 a 9, e 1 Reis 3, 12. Fala um monte de coisa de Salomão, né? Que Salomão foi devasso, foi impuro, foi lascívio, foi insaciável no sexo, teve 1000 mulheres, adorou outros deuses, e ele era circuncidado, né? Então, a circuncisão não garante boas ações. Por isso que Tito, aí eu queria que o pastor abrisse Tito 1:10, Tito 1:10. Eu olho aqui, irmãos, que eu estou vendo no telefone quando o pastor abre o versículo. Fala assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, né? Então, aqui está dizendo que não adianta a circuncisão na carne, o que adianta é a circuncisão do espírito, né? Então, Paulo chega a dizer, olha, a circuncisão não é nada, e a incircuncisão na carne, né, não é nada, né? Isso aí tem vários lugares, tá? Tem em Gálatas 6:15, mas eu vou pedir para o pastor abrir em Gálatas 5:6, só para a gente exemplificar, porque Paulo, irmãos, ele deixa bem claro que a circuncisão da carne é uma bobagem, né? Então, Gálatas 5:6, né, que eu pedi para o pastor abrir, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, o que interessa é a fé. A salvação veio pela fé, né? A salvação veio pela fé em Cristo. Então, a gente vê que no Velho Testamento, né, e para os judeus, a circuncisão era motivo de morte, até, né? E eles achavam que se o bebê não fosse circuncidado ao 8º dia, não pertencia àquela nação, né? E Paulo, quando ele diz, olha, eu fui circuncidado, fui da linhagem da tribo de Israel, de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, quando Paulo fala tudo isso, ele fala assim, mas o que antigamente eu achava que era ganho, quando eu conheci a Cristo, eu vi que tudo isso era uma escória, um esterco, não servia para nada, porque Cristo é tão grandioso que essas bobeiras de lei, de circuncisão, de se achar o povo escolhido porque está circuncidado, isso é tudo mentira, é tudo bobeira, coisa que passa. Então, nisso, Paulo desautorizou totalmente o Velho Testamento e a lei, né? Quando, em Filipenses, ele fala assim, olha, vocês se guardem dos cães, guardem dos maus obreiros, se guardem da circuncisão, né? O que ele está dizendo? Que a circuncisão é uma coisa rasa, né? A circuncisão aqui, ele está dizendo, olha, vocês se guardem até de seguir a lei, né? Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que Paulo tinha ciência do que era a circuncisão, né? Ele fala assim, olha, eu, Paulo, digo a vocês que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo falava isso, Paulo era contra a circuncisão, né? Mas, irmãos, lembra do começo que eu falei que Paulo, ele quis nos ensinar tolerância, não julgamento, irmãos, não julgamento. Porque às vezes a gente fala assim, tal pessoa é da religião tal, e a pessoa, às vezes, irmãos, tá dando um banho na gente de Bíblia, de abnegação, de joelho no chão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente, cristão,
às vezes põe uma postura e fala assim, olha, fulano é idólatra. Fulano, eu vou usar a palavra que está na minha cabeça, depois a gente vai conversar sobre isso. A gente fala assim, olha, o fulano de tal, ele é católico, ele adora Maria, ele acha que o Papa é infalível, e ele segue lá as cartilhas, que eu nem sei o que é. Só que aí você vai conversar com a pessoa, irmãos, a pessoa não venera Maria, não venera o Papa, às vezes muito pelo contrário, tem uma análise crítica sobre o Papa. A pessoa ora, fala o tempo todo de Bíblia, de Novo Testamento, ora para Jesus, não ora para santo nenhum, porque a pessoa está na Bíblia, irmãos. Então, como que eu posso chegar e falar assim, olha, o pastor tal, que fala a favor de aborto e que só pensa em dinheiro, e que a igreja dele só fala em prosperidade, é muito melhor do que esse aí, que é católico, que está com o joelho no chão, falando de Jesus e levando várias pessoas ao evangelho. É o evangelho errado? Se está falando de Jesus e ele está levando a pessoa a Jesus, quem sou eu, irmãos, às vezes, para falar, olha, isso aqui está certo, isso aí está errado. O que eu acho, sinceramente, irmãos, que vai ter muito crente que no dia do juízo final vai ficar de fora e vai ter muitos católicos que vão entrar. São católicos que não são idólatras, que não veneram Maria, que seguem Jesus, irmãos. Porque são pessoas que não tiveram oportunidade, às vezes, de conhecer o verdadeiro evangelho, mas do que ela sabe da Bíblia, ela está seguindo aquilo com o maior temor de Jesus, irmãos. Então, às vezes, a gente coloca numa cadeira de postura e fala assim, não, olha, fulano é católico, então está tudo errado com ele. E nem sempre, irmãos. Por exemplo, Paulo, apesar de ter falado contra a circuncisão, de ter propagado essa verdade, Paulo, circuncidou um discípulo dele. Por que ele circuncidou? Senão, essa pessoa não ia entrar numa sinagoga para falar com os judeus. Eu queria que o pastor abrisse em Atos 16, 3, que fala quando Paulo, ele próprio, circuncidou a Timóteo. Porque Timóteo, eu acho que a mãe dele era grega e o pai era judeu, um negócio assim, ele não era, ou ao contrário, ele não era circuncidado. Então, Atos 16, 3, irmãos, Paulo já sabia que a circuncisão não servia para nada. Fala assim, Paulo quis que esse é Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus, irmãos. Ele circuncidou por causa da lei, por causa de Jeová, por causa da igreja. Não, ele circuncidou por causa dos judeus, que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Era o pai que era grego e a mãe era judia. O que acontece, irmãos? Paulo fez isso por amor aos judeus, por amor ao evangelho, porque ele sabia a importância de Timóteo como um evangelista, e se Timóteo não fosse circuncidado, ele nem teria condição de conversar com os judeus. Lembra aquele versículo que fala, eu me fiz fraco com os fracos, eu me fiz judeu com os judeus? É isso, irmãos, é a gente exercer amor, é exercer tolerância. E não se colocar numa postura, eu estou certa e você que é de outra religião está errado. A gente tem que ver, irmão, se a pessoa está seguindo Cristo. Bom, então, essa é uma reflexão que eu trouxe. Eu sei que nem todo mundo concorda comigo, irmãos, mas eu tenho isso para mim. Eu tenho isso para mim porque eu vejo muito católico temente. E eu vejo muito cristão que só está na igreja para resolver seus probleminhas e atrás de dinheiro, de prosperidade. E nenhuma coisa nem outra, a gente tem que seguir a Cristo. Mas como que, às vezes, aquela pessoa
tão temente, aquela pessoa que às vezes já é de idade, que já está com a mentezinha dela cauterizada com tanta coisa, que está lá seguindo Jesus, irmãos, com aquela sinceridade no coração, seguindo Jesus. Eu vou chegar e falar para ela, olha, você é do diabo, é de Satanás, que você não tem a mesma religião que eu. Irmãos, isso é coisa para a gente refletir, irmãos. Então, irmãos, depois de ver esse Atos 16:3, que a gente viu que o próprio Paulo circuncidou Timóteo, por causa dos judeus, a gente vê como que Paulo agia com misericórdia e com amor e com tolerância às pessoas para poder levar o evangelho, né? Porque Paulo não se achava o certo, ele achava que Jesus era o certo, né? Então, irmãos, a gente vê que eu queria que o pastor abrisse em Romanos 3, voltando a Romanos, né? Começamos com Romanos, vamos terminar com Romanos. Paulo falando mais uma vez sobre o amor que ele teve aos gentios, aos judeus. Não importava, o que ele queria é que eles conhecessem o amor de Cristo. Romanos 3:29. E porventura, Deus porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então, olha, por meio da fé, Deus vai justificar os judeus. Por meio da fé, Deus vai justificar os gentios. Não importa se você é circuncidado ou não é. Isso aí, irmãos, Paulo falava, olha, isso aí é uma coisa que vocês põem tanta importância, eu não ponho importância nisso, mas quer se considerar circuncida. Não é isso que vai te trazer o amor de Deus. Quem vai trazer o amor de Deus é Jesus Cristo. E, só para terminar, Romanos, que eu quero ouvir os pastores, que hoje eu fiquei cutucando coisas assim muito sensíveis, mas eu quero ouvir o que os pastores vão falar. Romanos 2:28, só para terminar aqui, irmãos, Romanos 2:28, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queria que os pastores se manifestassem. Amém, amém. Eliette, você falou ali do Paulo ter circuncidado Timóteo, né? Foi isso? Acho que o amor ali foi do Timóteo, viu? Porque não deve ter sido circuncidado já com idade. Tá sem som, Eliette. Você fechou aí. Eu falei circuncidado sem anestesia. Exatamente, né? Mas ó, eu penso assim, eu acho que esse assunto é um assunto muito legal, porque algumas igrejas, algumas denominações, elas usam esse argumento da circuncisão como se fosse um pacto, né? Então, por exemplo, a circuncisão no Velho Testamento é sinal do pacto que Deus fez com Abraão, né? E depois, não, acho que não foi Abraão, foi Moisés, né? Foi Moisés que é isso. Foi Abraão. Foi Abraão a primeira circuncisão? É É que verdade. Moisés veio bem depois, né? Não, Moisés, depois acho que ele circuncidou alguém, que eu não lembro quem é.
Eu não me lembro agora quem é que ele circuncidou, mas tudo bem, com Abraão. Então foi feito um pacto ali com Abraão, e o sinal do pacto é a circuncisão nos homens, né? E aí veio uma coisa muito interessante na minha cabeça, que foi o seguinte, Eliette. Corta o microfone não, tá? Deixa aberto aí. Uhum. Uma coisa muito interessante que veio na minha cabeça foi o seguinte, quando Paulo fala assim, o que é a circuncisão, na realidade, né? Ele não faz essa pergunta. O que é a circuncisão? Quer dizer, a circuncisão é um pacto que você faz com o Velho Testamento, mas o que importa é a circuncisão do coração. Ou seja, o pacto que você faz no coração para com Deus. Né? E isso, em Jesus, esse pacto é o batismo. Né? Quando a gente é batizado, é considerado como um pacto que você está fazendo com Deus. Né? Então, penso eu o seguinte, eu estava procurando até um versículo aqui agora há pouco, tem um versículo que toda vez, olha, eu uso de monte esse versículo, mas eu nunca consigo lembrar aonde que ele está, peraí. Que ele fala assim, não julgueis, né? Não julgueis. Ele fala isso lá em Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí em Lucas 6:37 ele fala, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Aí João, ele fala mais, e Coríntios também. Então, esse texto, esse contexto que você colocou, me faz lembrar muito esse versículo, no sentido de que é muito fácil a gente pegar e carimbar alguém, falar assim, não, você é católico, pá, carimba. Então você, né? Mas a gente não sabe o que se passa dentro do coração, né, de uma pessoa. A gente não sabe, porque pode ser que tenham pessoas ali que sigam a Jesus e tal, não tenham tido oportunidade, não sei o quê, né? Mas não sou eu que vou fazer a entrada ou barrar a entrada dessa pessoa no céu. Não sou eu que vou fazer isso, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente carimba uma pessoa, né? O amor de Cristo, olha, você veja, Jesus, ele amava tanto, mas ele amava tanto que até Judas Iscariotes, ele esperou até o último momento para que Judas se convertesse. Percebe? Então, se Jesus não fez isso, por que vou eu fazer? Né? Eu até queria acrescentar uma coisa sobre esse Frei que está fazendo muito sucesso, né, Frei Gilson. Uhum. Eu já vi umas 10 pregações dele, mais ou menos. Uhum. E ele só prega Novo Testamento. Eu nunca vi ele pregar sobre idolatria. Pode ser até que ele pregue, não vou falar que ele não pode ser até que ele pregue, mas ele tem um cunho evangelístico muito grande. Muitas pessoas estão vendo, estão aprendendo a ler a Bíblia. Com Quem ele. sabe, com ele, e quem sabe, elas vão ler mais a Bíblia e vão falar, poxa, é Jesus, não tem outra pessoa, Jesus é o caminho. Não, Então, Jesus não falou aí, que outras pessoas são caminho, e muitas pessoas podem chegar a Deus por meio da palavra dele. olha, para você ter uma ideia, Eliette, eu nunca assisti esse Frei Gilson, eu nunca vi nada dele, mas tudo bem, eu acredito no que você está falando. Mas pega o Frei Gilson, a pregação dele e a pregação do Papa. A pregação do Papa, ela é absolutamente ideológica. É política. É política ideológica, percebe? Se você for olhar a pregação do Papa, ele é marxista comunista. Uhum. Então, o Frei Gilson, ele não está preocupado em espalhar uma ideologia política, ele está ali preocupado com o coração das pessoas, né? Então, irmãos, eu sempre tomei muito esse cuidado, o cuidado de não julgar, percebe? Uma vez, eu conheço umas pessoas que frequentaram ou frequentam ainda o Edir Macedo, né?
o Edir Macedo lá. Todo mundo lá vai para o inferno? Eu conheço uma senhora de joelho no chão, Eliette, que frequenta o Edir Macedo. Uhum. Eu conheço uma senhora que é joelho no chão, ela vive em oração, ela pede conselho para mim, ela fala comigo, percebe? Então, é muito, eu diria assim, prepotência nossa pegar e estabelecer a salvação. Você é salvo e você não é salvo. Eu acho assim, eu acho que tem evidências, né? Nós precisamos entender que o cristão, ele precisa dar evidências, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei as minhas obras sem a tua fé. Percebe? Então, a gente precisa, é que nem aquela história, né, da mulher de César, né? Ela não tem que ser honesta, ela precisa parecer honesta, tá certo? E a gente também não tem que ser cristão, nós precisamos parecer cristãos, né? Quantas vezes, olha, eu tinha um amigo que trabalhava comigo, católico roxo, mas a conduta pessoal, trabalhei muitos anos com esse sujeito. A conduta pessoal dele, Eliette, conduta pessoal de amor, de misericórdia, de compreensão. Olha, sinceramente, é uma conduta maravilhosa de um verdadeiro cristão, mas o cara é católico. Então, quem sou eu, irmãos? Quem é o Hélio na fila do pão? Essa frase está muito em moda, né? Para pegar e estabelecer a entrada ou a não entrada de alguém no reino de Deus. Não sou eu que vou fazer isso, né? Esse Frei Gilson aí, será que ele não está contribuindo para que muitas pessoas aprendam a ler a Bíblia e cheguem às suas conclusões e tudo mais? E eu quero parar de falar por aqui, porque eu, Eliette, sempre fui uma pessoa muito, mas muito cuidadosa com relação a esse assunto, percebe? Eu acho assim que o verdadeiro cristianismo, você tem que ter batismo, as suas obras têm que transparecer, você percebe? Você tem que ser uma pessoa misericordiosa, amorosa, você tem que buscar a estatura de varão perfeito e assim vai. Todos esses detalhes. Eu creio que um cristão tem que ser assim, né? Como está lá em, acho que é Filipenses ou Colossenses, acho que é Colossenses que ele fala, né? Eu fui, né? Se pudesse falar de alguma coisa, quanto mais eu que fui judeu de judeus, da tribo de Benjamim, né? Pela lei fui fariseu e não sei o quê, não sei o quê. Eu considero tudo isso por esterco. O que me interessa agora é servir a Cristo. Então, eu tomo muito cuidado, irmãos. Eu, como pastor dessa igreja, eu faria o mesmo se fosse vocês. Tomem cuidado, porque a gente não sabe, a gente não conhece o coração do seu amigo, da pessoa, do seu semelhante. Ninguém conhece o meu coração a não ser Deus. Percebe? Ninguém conhece o coração da Eliette a não ser Deus. Eu não conheço o seu coração, Eliette. Eu conheço algumas coisas a teu respeito, a sua fidelidade, o seu amor, a sua inteligência, a sua disposição, papapá, papapá, papapá. É até aí, aquilo que está do lado externo. Mas do lado interno, irmãos, vamos tomar cuidado. Quero parar por aqui e dar a palavra para o Valdo. Meus queridos irmãos, então, meus irmãos, realmente é um assunto assim, que é o seguinte, quando o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus, ele falou muito sobre a circuncisão, né? O apóstolo Paulo falou muito da circuncisão, e ele chamou, inclusive, de esterco, para nada serve a circuncisão, né? Teve um momento que ele permitiu, né, com que o discípulo se circuncidasse, né? Isso daí eu entendi da seguinte forma, porque a palavra, ela não pode ter uma barreira para ser pregada. E isso daí
quando eu me converti, eu notei que as igrejas, elas cometiam muito este erro. Elas colocavam tanta regra, né? Era corte de cabelo, era vestimenta, né? Era tanta coisa que aquilo impedia das vidas entrar dentro de uma igreja, porque naquela época, né, que eu me converti, foi há 30 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade, né, de informação conforme nós temos hoje, que nós temos internet, né? Não tinha. Então, às vezes você ouvia alguma coisa na praça, tinha alguém pregando lá na praça, você ouvia alguma coisa, né? E então eles colocavam tanta barreira que as vidas tinham dificuldade de entrar na igreja, né? Ainda mais eu, na época, eu vim do rock, eu tinha um conjunto de rock, então era uma barreira muito grande, né? De eu pensar assim, puxa, né, para mim ir para a igreja e ser cristão, eu tenho que ser um careta, né? A gente pensava assim, com aquele terninho e tudo. Então, existiam muitos impedimentos para a gente ouvir a palavra, né? Então, isso eu acho que é um erro muito que as igrejas cometiam. E, inclusive, os judeus, naquela situação, eles não iam acertar um incircuncidado, né? Falar alguma coisa de Deus, eles não iam aceitar, entendeu? Quer dizer, a pessoa ela já perdia a moral ali. É circuncidado? Não, não é. Não, então eu nem vou ouvir esse cara, entendeu? Então, por isso Paulo ele permitiu aquilo para que desse uma entrada para ele, né, com os discípulos de Jesus Cristo, levar a palavra para os judeus, né? E, inclusive, os judeus, até depois de convertidos, tinham muita dificuldade de largar das leis de Moisés. Eles tiveram muita dificuldade mesmo depois de convertido, né? Por quê? Isso aí é o efeito da circuncisão. A circuncisão, eu entendo muito, como sendo a religião. Você vê Pedro, né? Por que Pedro, o quê? O Pedro, que foi um discípulo, que ele era da circuncisão. Pedro teve dificuldade de aceitar que a circuncisão não era necessária. Exatamente, o próprio Pedro. Então, veja bem, então a circuncisão, qual que é o perigo da circuncisão? É o mesmo perigo que a religião traz nos nossos dias. O que as pessoas acreditavam? Eu circuncidei, beleza, né? Eu fui lá, fiz aquele ritual, me circuncidei, pertenço ao povo de Deus, circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo tal, né? Então, tá tudo bem entre eu e Deus e ponto final e acabou. Então, a religião, ela tem esse problema, faz com que a pessoa acredite pertencer sem pertencer, né? Então, meus irmãos, qual que é o perigo que eu vejo com relação ao catolicismo? O grande perigo que eu vejo com relação ao catolicismo é das pessoas acreditarem que estar sem estar, né? Tem um comentarista político, eu ouço ele muito, que é o Didi Redpil, não sei se você já ouviu falar sobre ele. Para mim, um dos melhores comentaristas do nosso tempo, quando o assunto é política. Todo dia, de manhã, ele coloca esse Frei, né? É o Frei Gilson, né? Eu esqueci o nome dele. É Frei Gilson. Frei Gilson, ele coloca o Frei Gilson. O Frei Gilson, ele pega a Bíblia, né? Ele lê uma parte, ele usa muito também Eclesiastes, ele usa muito Eclesiastes, né? Ele usa muito Provérbios, né? Alguns livros também que não estão na nossa Bíblia, ele usa muito também. E ele vem discursando em cima, e conforme a irmã Eliette falou, a grande maioria dentro do Novo Testamento, né? Então, da onde surge a hipocrisia? Você sabe de onde surge a hipocrisia, meus irmãos? Não é que isso... Olha, a hipocrisia surge quando você fala algo e não cumpre o que fala. Entendeu? A hipocrisia vem daí. Você prega algo e você mesmo não cumpre, né? Então, muitas das vezes,
a palavra, ela é pregada, mas se a pessoa ela não cumpre a palavra e começa a pregar a palavra, o religioso, por que o religioso muitas vezes ele é hipócrita? Por isso. Porque ele prega algo que não cumpre. Por que ele não cumpre? Porque o que o apóstolo Paulo falou lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Ele não cumpre por isso, porque lá em Gálatas 6,15 diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Porque se a pessoa ouve a palavra, não arrepende dos pecados, não chega às águas do batismo, que é o batismo do arrependimento, e ser nascido uma nova criatura, ela ouve, ela não consegue cumprir. Porque é impossível do homem natural conseguir cumprir os mandamentos de Cristo. Senão, meus irmãos, a igreja não ia servir para nada. A igreja não ia servir para nada. A igreja ia ser apenas uma filosofia a mais aí no mundo, sem poder. E não é o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou que eu não vim com palavras persuasivas de conhecimento humano, tá? Mas sim uma palavra de poder, né? Então, o grande perigo é esse: a pessoa ouve, tá tudo bonitinho, tal, mas só que ela não arrependeu dos pecados, não passou pelas águas do batismo, não sabe que é necessário, sim, o homem velho ficar para trás, sabe? Tomar a cruz de Cristo e seguir. A pessoa começa a acomodar, acredita que está tudo bem com ela. Tudo bem com ela. Por quê? Porque o catolicismo, a minha mãe, sabe? Eu lembro dela falar, ela quase que entrou no vício do cigarro. Ela não entrou porque ela teve uma tosse lá, quase vomitando, não quis entrar, mas só que ela não tinha noção de que aquilo era pecado. Por quê? Porque o que passava para ela que pecado é matar e roubar. E a minha mãe, ela era frequentadora assídua do catolicismo. Sabe, irmãos? Então, nós corremos, sim, as pessoas correm o grande risco, tá? De ouvir a palavra, acreditar que está tudo bem com ela, que não tem onde se arrepender, né? Não tem onde se arrepender, e depois chega no final, diante do Senhor Jesus Cristo, o Senhor fala assim: nunca vos vi, nem vos conheci, apartai-me de mim, vós que pratiqueis iniquidade. Agora, no catolicismo tem um cabeça assim, tem um cabeça assim, que é o Papa. O Papa é o cabeça da Igreja Católica. Ele é cabeça, sim. Né? Nós que somos evangélicos até costumamos dizer, nós temos como cabeça Cristo, o catolicismo tem como cabeça o Papa. Ah, eu não gosto do Papa, mas então ele está sendo desobediência à doutrina. Está sendo desobediente, está sendo rebelde lá na Igreja Católica. Né? Está sendo rebelde. Agora, esse Papa que está sentado lá no Vaticano, quem que dirige ele? Qual é o espírito que está sobre a vida dele que faz com que ele dirija essa igreja, essa religião? Né? É o Espírito Santo? Né? É o Espírito Santo? Sendo eu acho que é o espírito de Marx. Sabe? Então, meus irmãos, é o espírito de Marx. Você entendeu? E qual que é o espírito que está atrás do espírito de Marx? É o Espírito Santo? Quem influenciou Marx? Foi o Espírito Santo? Sabe, meus irmãos, então nós temos que ter muito cuidado, porque eu tentei ficar no catolicismo, até que eu percebi que eles eram desobediência à palavra de Deus. Apesar que o padre, eu admirava muito o padre Aurélio, até o nome, o padre fez meu casamento, eu admirava ele muito. Mas eu via, sabe, a hora que ele chegava lá naquelas rezas que eles fazem de costume, olha, santo, sei lá o quê, rogai por nós. Todos, depois no final, eles falam vários santos, rogai por nós, aí chega no final, todos os santos, porque às vezes esqueciam de algum, rogai por nós. Na hora que chegar aquilo não descia aqui na minha garganta. Não descia. Eu falei, não, isso não tem na Bíblia. Sabe, irmãos?
Então, nós temos de ter muito cuidado, nós temos de ter zelo pela palavra de Deus. Nós não podemos nos furtar, sabe? Nós não podemos deixar de pregar a verdade e fazer com que as pessoas cheguem ao arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. Arrependidos dos vossos pecados, sejam batizados e sejam lavados os seus pecados. Sabe, irmãos? Então, nós temos de entrar com ousadia, né? Agora, se um católico, vamos supor que tem um católico que está tudo bem com ele em Cristo, tem o Espírito Santo, não adora a Maria, não adora os outros santos, sabe? Se ele tem a convicção, meus irmãos, do que ele crê realmente, ele vai continuar. Ele continua. Tá? É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, chega para a irmã Eliette, fala, ó, para você pertencer a nós, você vai ter que negar o seu batismo para você pertencer ao nosso grupo. Eu tenho certeza absoluta que é coisa que jamais a irmã Eliette vai fazer, porque ela tem a convicção do que aconteceu com ela. Entendeu? Mas nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque a pessoa está lá, né? O Frei levando a palavra, está lá a verdade. As pessoas leem, tá? Acha que está tudo certo, concorda com tudo que está escrito, porque a palavra de Deus é verdade, concorda, mas na hora de praticar não consegue. Por quê? Porque não nasceram de novo, não arrependeu os pecados, não nascer de novo, e continua naquele ritual, dia aos domingos, tal. Por quê? Segundo os líderes católicos, está tudo bem com ela. Entendeu, irmão? Então, nós tenhamos que ter muito cuidado, tá? Procure pesquisar o que esse Papa crê, o que esse Papa fez e tem feito, né? Pesquise e vê o que a CNBB tem, o que ela defende. Olha o tema das campanhas de fraternidade, quais são os temas, o que eles discutem nessa campanha de fraternidade, né? Teve uma vez que eu acompanhava Você sabe o que eles colocaram lá? Que os índios não precisam ser evangelizados. Os índios não precisam ser evangelizados, tem que continuar mesmo com a crença deles, que Jesus está lá também. Entendeu? Então, irmãos, vamos ter muito cuidado, porque na palavra de Deus, lançada assim, nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás, ele usa a própria palavra para querer enganar as pessoas. Amém? Amém, Valdo. Concordo em grau, gênero e número. Muito boa a sua consideração. Vamos lá, Weber, você. Glória ao Senhor Jesus. É um tema bem interessante, né, irmãos? Eu já vejo dessa forma. Eu vejo o cristão, eu vi a irmã Eliette falando de alguns cristãos, né, da igreja, que tem católico e tudo e tal. Para mim, esses não são cristãos. Entendeu, irmãos? Porque a pessoa entra numa igreja e frequenta uma igreja, não quer dizer que ele seja cristão, não. Porque o cristão é aquele que ama o Senhor Jesus Cristo. Cristão significa semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ou então que a pessoa que quer ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Ele está na igreja para ser um cristão. E outra coisa, eu, por exemplo, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. O principal da pregação e do evangelismo é o amor. Se você chega para um católico e fala que ele está errado com amor, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele. O que a gente não pode é omitir da palavra. A minha preocupação é de passar para as pessoas o que está escrito na palavra de Deus. Igual diz aqui em João capítulo 3, o que diz aqui em João capítulo 3, irmãos, é o seguinte, foi quando Jesus pegou um religioso, um doutor da lei, e diz para ele o seguinte, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Deixou claro para ele. Né? Jesus não preocupou se ele ia... o que ia acontecer com ele, né? Gente, mas se eu falar isso para ele, se eu falar isso para Nicodemos não vai, então eu vou ser muito rigoroso com Nicodemos, não, Jesus não preocupou. Inclusive, ele falou aqui para Nicodemos,
Nicodemos respondeu, aqui no 9, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Quer dizer, Jesus não poupou Nicodemos, hora nenhuma. Entendeu, irmãos? Mas Jesus estava aqui numa posição amoroso, ele estava amando Nicodemos. Irmãos, sabe por que Jesus foi crucificado? Um dos motivos? Porque Jesus não abriu mão da verdade. Custou a vida dele na cruz. Agora nós é que vamos abrir mão da verdade. Então, doe a quem doer. Nós não podemos abrir mão da verdade. E Jesus é claro. Pois não? Não, eu concordo com você. É exatamente isso. E Jesus foi claro. Jesus ele não poupou hora nenhuma que Nicodemos, um religioso, ele pegou um religioso, não é só Nicodemos, não. Ele pegava aqueles judeus tudo lá e os judeus ficavam apavorados. Se a gente começar a pensar que a gente vai falar alguma coisa para o católico, ele vai ficar triste, oh meu Deus, aí como é que a gente vai fazer? Ele vai ficar sempre triste, porque ele está completamente fora. Mas vocês lembram quando eu falei no início que esse moço lá começou, esse padre começou a pregar aí de madrugada, foi ficando famoso, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Eu não falei para ter cuidado, para nós ter cuidado. Porque daqui uns dias nós vamos começar a aceitar o ecumenismo aí. Aí daqui uns dias vai ter o que tá, a nova era agora, qual que é o planejamento? É de ter uma igreja para todo mundo junto. Você está orando junto com o bandista, você está orando junto com o espírita, você está orando junto com o budista, tá, tudo, porque Deus é um só e tal, e tal. Opa! Cuidado! A preocupação minha, irmãos, é de pregar a verdade, pregar o que está escrito na palavra de Deus. Agora, se a pessoa não for achar bom, eu não posso fazer nada. Ô, Weber, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente prega o evangelho para alguém, se a gente ficar preocupado com o que ela vai pensar, a gente está tirando o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo... É isso mesmo, é isso que eu estou querendo, é isso que eu quero chegar. A gente tem que entender que o Espírito Santo vai corroborar aquilo que nós estamos falando. Aí está a fé. Se a gente não... O que Paulo falou? Eu jogo, eu falo, Apolo fala, mas quem dá o crescimento é Deus. O Espírito Santo vai dar o crescimento. Então, eu acho que o amor, irmãos, é completo. As pessoas interpretam o amor como meio errado. Você tem uma criança, né? Tem uma faca aqui, igual a navalha, cortando igual a navalha. Chega um menininho de 6 anos, eu quero a faca, eu quero a faca. Você vai dar aquela faca na mão daquela criança, está amando aquela criança? A má vontade dela é querer a faca, ela quer a faca. Aí você vai pegar aquela faca igual a navalha e dar na mão da criança, você está amando essa criança? Mesmo que você chegar para o católico e falar que ele está salvo, você está amando essa pessoa? Mas ele nem cumpriu ainda, ele nem cumpriu o rudimento da palavra que é o batismo. Ele nem batizado é. Jesus foi claro, aquele que não nascer da água e do batismo não entrará no reino de Deus. Jesus falou isso claramente para Nicodemos, ele falou aqui, Nicodemos, você faz isso, você vai para o inferno. Ele foi claro para Nicodemos aqui. Esse é o amor de Cristo. Quando Jesus fala que quem comete o pecado é do diabo, está lá, o Espírito Santo mostrou lá para João, está lá em 1 João, isso aí é o amor de Cristo, de nos alertar e nos abrir o olho. Se nós não abrir o olho das pessoas, nós não estamos tendo um pingo de amor por essa vida. Ai, meu Deus, se eu começar a frequentar a igreja católica, meu Deus, que amor que eu estou tendo por aquelas vidas. Como é que eu vou entrar num lugar daquele onde está cheio de idolatria, pessoas beijando aquilo? Você sabe aqueles barbantinhos que saem lá do pé do santo? Aquilo está até manchado de tanta pessoa beijar ali. Como é que você vai... Se você entrar num lugar desse, você está contribuindo para tudo. Aí você vai falar, puxa, não está tudo certo aqui, ué. O crente com nós, Glória, vem cá, irmão. Irmão, que irmão? Meu Deus, nós precisamos de amar as pessoas. Jesus falou, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando. Irmãos, nós temos que, ainda mais agora, nós estamos passando por uma fase. Irmãos, nós estamos passando por uma fase, eu fico vendo no Congresso, lá no Congresso está cheio de irmão lá dentro, diz que é irmão, vai ver e descobre um escândalo.
Ah, porque irmão vai descobre outro escândalo. Ah, porque não sei quem tem irmão, quando irmão... O Nicolas mesmo. O Nicolas, o deputado Nicolas, ele é um menino até que bem abençoado, a gente vê, parece ser muito abençoado. O Nicolas, quando mata quando a polícia mata um bandido, ele bate palma. Ah, peraí. Opa, peraí. Né? Porque tem que ter pena de morte, favor de pena de morte. Cristão favor de pena de morte. Mas não dá, né? Aí não tem jeito. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso aí é uma cunhagem que o diabo faz, que as pessoas vão entrando um atrás do outro. Não, opa, peraí, o Brasil precisa de moralizar o país, mas não é matando, não. Vamos prender, vai prisão, né? Vamos supor, um crime, prisão perpétua. Tudo bem, prendeu, prisão perpétua, glória a Jesus. Talvez ele lá dentro, o ladrão da cruz se converteu, ué. Um que estava pregado do lado de Jesus lá, para mim ele era um convertido, né? Eu já vi uma vez no Carandiru, irmãos. No Carandiru, na época do Carandiru, eu vi, tinha aqueles programas de rádio de pastor, e o pastor falando, aí ligaram pro pastor, aqui tá falando do presídio aqui e tal, pastor, o presídio aqui tá uma bênção. Entendeu, irmão? Tinha uma ala lá de 1.500 presos, crente lá dentro do presídio, podia ter muitos ali que pegou prisão perpétua. Né? Se tivesse essa lei, agora pena de morte, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, isso aí não é para cristão. E tem muitos aí. Quer dizer, se você começar a envolver, se você começar a ver esse padre que está pregando, poxa, agora a irmã Eliette já viu umas 10 pregações dele, achou a coisa mais maravilhosa do mundo, mas cuidado, porque eu já vi pregação. Irmãos, eu já vi pregação na igreja Sara, Nossa Terra, que, meu Deus do céu, você precisa de ver a pregação, você chora. Mas e depois? E na hora que sair de dentro da igreja? Será como é que tá, hein? Será como é que é quando sai lá de dentro? Será que... meu Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que confiar mais na palavra de Deus, nós temos que confiar mais no poder do Espírito Santo. Ele que nos garante de a gente chegar e mostrar a verdade. Eu já fui apedrejado várias vezes por tudo isso que eu estou falando para os irmãos aqui. E vou continuar falando e não tenho um pingo de medo, porque Jesus me garante, a palavra me garante. Entendeu, irmãos? Eu estou aqui também, os irmãos me perdoam se eu estou sendo... muita gente fala que eu sou radical, né? Não tem radicalismo, se falar que é radical, então é o próprio Senhor Jesus Cristo, então, porque eu estou falando o que ele fala, eu estou trazendo aqui na palavra. O que Pedro, tudo que eles falam, eu estou aqui na palavra. O apóstolo Paulo, e tal, o apóstolo Paulo mandou imitar ele. Né? A palavra de Deus fala que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Né? Ninguém verá o Senhor sem a santidade. Né? Então, é onde eu falo para os irmãos, nós temos que confiar no Espírito Santo. Agora, tem que ser com amor, não com a carne, né? O católico, que católico, aí carnal, aí meu filho, você tem que falar para ele com amor. Se não está na hora de falar, fica quieto, vai embora. Se você sentiu que não é a hora, não é pelo Espírito Santo, que a sua carta manifesta muito, fica quieto, sai e vai embora. Agora, se for por amor, olhando para aquele irmão, para aquela pessoa, querendo a salvação dela, eu tenho certeza que sair da tua boca, meu querido, vai entrar no coração dele, e logo, logo ele vai estar deixando esse catolicismo e vai estar pegando firme mesmo com o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A minha visão é essa, entendeu, irmãos? Eu prego o que está escrito na palavra de Deus. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Acha bom, acha ruim. Eu vou falar o que está escrito na palavra de Deus. O que Jesus manda eu vou falar. E eu tenho certeza que aquele que receber de bom grado vai ser transformado, vai se converter. Eu tenho certeza disso, porque eu aprendi com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não abriu mão da verdade. Eles lá com chicote, fazendo tudo maldade, dando bofetada no Senhor, fazendo tudo quanto é maldade com o Senhor. E perguntar para ele, você é o Filho de Deus? Qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? Eu sou.
E ponto final. Ah, blasfêmia! E pegar, crucificar ele. Jesus não abriu mão da verdade. Nós também não podemos abrir mão da verdade. Nós temos que pregar o que está escrito e confiar que o Espírito Santo fará infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Se você vai pregar para um enfermo que não é crente e tá com a saúde bem debilitada, ora por ele. Mostra para Jesus, Senhor, dá mais uma oportunidade para essa pessoa, que dá mais 2, 3, 4 anos de vida para ele. Ele precisa te conhecer melhor, ele precisa te converter, ele precisa aceitar o Senhor como único centro salvador de sua vida. Ele precisa, Jesus, ele precisa de te conhecer verdadeiramente para que ele seja salvo. Eu tenho certeza que a pessoa vai ter mais 3, 4, 5 anos de vida. Então, é essa a visão que eu tenho, meus queridos. E creio que, né, os irmãos estão aí jogados, né? A palavra de Deus fala para a gente ouvir tudo e reter o que é bom, né? Então eu joguei isso aí. Os irmãos, né, que veja aí o que vocês acham, ok? E que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. Deixa eu só contar um testemunho aqui, rapidinho, que aconteceu. Uma vez, irmãos, eu convidei meu cunhado, a minha cunhada, casado com ela, e eu convidei também a avó da Rosana para ir para a igreja. E eles foram, né? Foram para a igreja, lá na IEFA da Vila Mariana. Só que aquele dia, irmãos, aquele dia foi um dia sui generis. O irmão lá começou a pregar, e ficou uma pregação muito longa, cansativa, uma coisa assim. E eu fiquei tão chateado, eu falei, puxa vida, eu fiz o maior esforço aqui para levar o meu cunhado, a minha cunhada, a minha avó da Rosana para a igreja e tal, e aconteceu isso. Aí teve um batismo lá, que uma oração de batismo demorou demais, e foi. Eu sei que eu saí aquele dia abatido da igreja, eu falei, puxa vida, Deus, né? Uma oportunidade dessa, e foi perdida a oportunidade. Ledo engano meu. Ledo engano meu. É aquela história do Espírito Santo. Eu só fui entender isso muito tempo depois. Muito tempo depois. Aí um dia a avó da Rosana estava velhinha, tinha quase 90 anos, acho que 89, foi para o hospital, já estava no finzinho da vida, e a Rosana foi lá e falou de Jesus para a avó. E a avó, ela aceitou Jesus naquele dia. A Rosana foi lá, fez um batismo por aspersão, porque ela já não conseguia mais sair do leito. Ela fez o batismo por aspersão e a avó foi batizada e morreu no dia seguinte. Percebe? E o meu cunhado e a minha cunhada não se converteram. Ou seja, quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É ele que vai fazer a obra. Percebe? Então, por isso que eu falei, né, aquela história lá. Se a gente está pregando o evangelho a tempo, fora de tempo, quem faz a obra, quem dá o crescimento é Deus. Eu posso pregar, o Weber também prega, eu prego, mais alguém prega, mas quem vai fazer a obra acontecer é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, nem o Weber, né? Mas entendi o seu ponto de vista, Weber, muito bom, gostei mesmo, acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração. Amém, irmãos. Vamos encerrar, porque já está na hora, né? Então, eu vou só encerrar a gravação aqui, e a gente já ora para terminar.